de casa, salve Maria Imaculada! Oi gente, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos a mais um Hora do Jovem. E hoje o tema do nosso programa vai falar sobre a publicidade. E você sabia, Paloma, que a publicidade junto com o jornalismo estão integradas pela área da comunicação? Exatamente, o jornalismo e a publicidade andam de mãos dadas ali. É um verdadeiro trabalho em equipe, né, Felipe? E no programa de hoje você vai curtir duas entrevistas que falam exatamente sobre a publicidade e os meios, né, as áreas que os publicitários, depois que se formam, trabalham. Atuam, né? Mas antes a gente vai agora conferir a primeira dica do personagem do programa de hoje. Tá muito fácil, hein, gente? Hoje tá. Então confere aí. Foi uma das mais importantes pintoras brasileiras do movimento modernista. A primeira dica do personagem foi dada, que você aí de casa possa já ir anotando. Hoje tá fácil, né? Dá pra ficar anotando. Hoje tá, nossa, mamão com açúcar hoje, gente. Muito fácil. Mas agora a gente vai conferir a primeira entrevista do programa de hoje, lembrando que o tema é publicidade. Então você confere junto com a gente. E agora eu vou conversar com o professor Fabrício Bazé, que é professor do curso de Publicidade e Propaganda, e vai explicar um pouquinho pra gente como funciona a publicidade e propaganda, o curso, né, a faculdade da publicidade e propaganda. Professor, seja bem-vindo à Hora do Jovem. Muito obrigado, Felipe. Agradeço também aos telespectadores da Hora do Jovem para a gente poder bater esse papo aqui e falar um pouquinho sobre publicidade e propaganda. Professor, então, o que é a publicidade e propaganda? É uma profissão muito bonita, é uma profissão muito importante para a sociedade de uma forma geral, até porque a publicidade e a propaganda elas têm um papel de levar para os consumidores, levar para a sociedade tudo aquilo que pode atender suas necessidades. É ela que estabelece a ponte entre consumidores e empresas, né? Então, o publicitário em si, o profissional, ele é preparado, ele tem um papel de planejar e executar essas campanhas publicitárias, de planejar atividades de marketing para que isso possa acontecer. E muita gente tem a dúvida, né? Porque o curso chama Publicidade e Propaganda. Tem alguma diferença das duas coisas? Tem diferença. E essa é uma dúvida que normalmente todos os nossos alunos que iniciam têm essa dúvida. Publicidade e propaganda tem diferença. A propaganda, ela é a divulgação de qualquer ideia. Então, se você vê uma campanha do governo para combater o tabagismo, isso é uma propaganda. Isso está divulgando uma ideia, né? Não necessariamente comercial. Agora, a publicidade não. A publicidade tem um fim específico comercial. Quando você vê um comercial para vender um produto, para vender um salgadinho, para vender um imóvel, isso é publicidade. Qualquer coisa que envolva comércio, dinheiro, é publicidade. Isso, exatamente. E como que surgiu a profissão do publicitário? Bom, existem alguns registros, falando da publicidade, da atividade de publicidade em si, existem registros desde o Antigo Egito. No Antigo Egito, que eles já faziam cartazes para poder estimular as vendas dos produtos nos mercados egípcios, tá? A publicidade em si, os primeiros indícios estão registrados na Inglaterra, por volta de 1650, quando começaram a fazer anúncios em jornais ingleses, né? Se a gente já fala do Brasil, o Brasil já foi depois da segunda metade do século XIX, mas o que impulsionou mesmo a publicidade, o que estimulou essa criação foi depois da Revolução Industrial, quando começou a aumentar a concorrência entre as empresas, aí começaram a surgir necessidade das empresas diferenciar suas marcas, criar atividades de marketing e automaticamente isso impulsionou a publicidade e a propaganda. E qual que é a grade da publicidade? Qual que é a duração do curso? E existe uma padronização aqui no estado ou no Brasil? Ou cada faculdade tem a sua grade e a duração de curso? O curso de publicidade ele dura 4 anos, né? São 8 semestres. Existe sim uma padronização, o Ministério da Educação ele estabelece carga horária mínima, disciplinas mínimas, ele aprova os currículos, existem diretrizes curriculares para qualquer curso de publicidade. É claro que cada curso de cada instituição, de cada estado, tem as suas especificidades, mas existe uma base que precisa ser seguida sim. Quais são as aulas teóricas que os alunos de publicidade obrigatoriamente têm que ter para ser um publicitário? Bom, o publicitário ele precisa ter um embasamento teórico muito grande, né? Um curso que envolve tanto atividades teóricas quanto práticas. Então ele precisa estudar ciências sociais, ele precisa estudar
planejamento de carreira, ele vai estudar semiótica, ele vai estudar estética da arte, ele vai estudar várias disciplinas que vão dar fundamento para ele poder entender o trabalho da publicidade e da propaganda e para ele ter fundamento para as atividades práticas também, que ele vai desenvolver no curso. E as práticas, né? A gente tem a questão teórica que o senhor acabou de dizer, mas para que um publicitário tenha uma boa profissão, que tenha um bom caminho, ele precisa também praticar. O que ele precisa na universidade? O que a universidade oferece? Bom, tanto que a gente está aqui num dos laboratórios, né? Nós temos vários laboratórios que os alunos podem exercitar e aprender muitas dessas atividades da parte técnica da publicidade na prática. Então, desde redação, criação, planejamento de mídia, produção de vídeo, mídias digitais, produção gráfica. Então, existem várias atividades práticas que o aluno desenvolve. Por isso que é tão importante o curso de publicidade oferecer esses laboratórios para que os alunos possam praticar e chegar no mercado de trabalho bem melhor preparados para poder atender as demandas, no caso das empresas e do mercado. E depois que o aluno se forma em publicidade e propaganda, quais são as áreas disponíveis que ele pode atuar no mercado de trabalho? Existem várias áreas, né? Várias áreas que já são tradicionais e algumas áreas que são novas também. Então, a área de atendimento, a área de criação, a área de redação, a área de planejamento, né? Trabalhar com planejamento de marketing de uma forma geral. E agora a gente fala muito do digital, né? Tá todo mundo conectado. Então, a publicidade ela tem uma atividade muito importante dentro do marketing digital e os publicitários podem optar por trabalhar com social media, trabalhar nessa área também. A renda salarial em média em Campo Grande, qual é de um publicitário, independente da sua área que ele escolhe, se é digital ou se é o tradicional? No Mato Grosso do Sul, de uma forma geral, a média salarial do publicitário está em torno de 2.300. Inclusive, é uma média um pouco mais baixa do que a média brasileira, né? Então, em média, é esse o salário que a maior parte dos cargos direcionados para publicitários vão oferecer. É claro que é uma média, então isso pode variar por um pouco menos e pode variar para mais. Existe um piso nacional que está sendo obrigado para seguir ou ainda não tem esse piso? Hoje, regulamentado, não, mas naturalmente existe por parte dos sindicatos, por parte dos órgãos representativos, né, uma briga, uma luta para poder garantir esse direito para o publicitário. Geralmente, professor, os alunos que saem do ensino médio têm aquela dúvida, o que eu vou fazer? Né, o que eu posso fazer, que faculdade eu vou cursar? E como que a gente faz, ou como que a universidade faz para enxergar o aluno e conquistar, né, para que ele faça a publicidade, por exemplo? Primeiro que eu acho que uma dica importante até para todos os jovens, para quem está pensando em fazer uma faculdade, é procurar fazer um teste vocacional, isso é uma coisa legal, e tentar identificar aquilo que ele gosta, né? É importante fazer o que se gosta. Então a gente vê, por exemplo, que os jovens que são mais comunicativos, que são mais desinibidos, são jovens que têm, por exemplo, a predisposição para fazer publicidade, para fazer alguma disciplina do curso de comunicação, né? Então existem algumas características que já indicam, mas uma coisa legal é fazer o teste vocacional. E o que precisa para ser um bom publicitário, professor? Acho que a palavra de lei do publicitário é criatividade. O publicitário tem que ser muito criativo, tem que ser comunicativo, tem que saber trabalhar sob pressão também, porque a publicidade ela é uma atividade muito dinâmica, né? Tudo tem prazo, é bastante corrido, mas é uma coisa muito gostosa, né? Trabalhar com publicidade e marketing é uma coisa muito, muito boa. Então, por isso que os profissionais que já têm perfil, eles gostam bastante. Então, ser um bom publicitário é ser criativo, acima de tudo, é ser responsável, é buscar conhecimento sempre, é se atualizar. Isso é essencial para que você tenha um bom publicitário. Então, deixe uma mensagem para o pessoal de casa, para os jovens também, que nos assistem pelo Hora do Jovem, pela TV Imaculada, sobre a importância do curso de publicidade e propaganda e a importância do publicitário para a sociedade. Bom, a publicidade ela é uma profissão muito nobre, muito bonita, né? Como eu tinha comentado no começo, a grande mensagem que a gente deixa é que a sociedade, de uma forma geral, ela entende que o publicitário, a atividade da publicidade, ela presta um papel muito importante para a sociedade. Ela faz com que as empresas se comuniquem com seus clientes, com que as empresas se comuniquem com seus funcionários. Ou seja, ela permite com que toda essa relação que existe entre as empresas, as marcas e as pessoas, ela aconteça, né? Ela é o grande meio que proporciona que isso
que isso seja possível. Então, uma mensagem que a gente deixa é que quem quer fazer publicidade e propaganda, que se dedique, que estude muito, que corra atrás, porque a gente sempre diz o seguinte: quem faz profissional competente é o desejo que aquela pessoa tem de ser um profissional competente. É isso que vai determinar. Então, isso serve para qualquer profissão, independente da profissão. Quer ser um ótimo profissional, quer se dedicar, estuda bastante, faz tudo que você puder com muito amor e com dedicação, que dá certo. Então tá, professor Fabrício Bazé, muito obrigado. A TV Imaculada agradece pela sua participação, por tirar um pouquinho do tempo, né, para fazer uma abertura do curso de Publicidade e Propaganda e também passar uma mensagem para os nossos jovens que estão assistindo em casa da importância da profissão do publicitário para a sociedade. Eu agradeço e a gente está aqui de portas abertas. Quem quiser conhecer, bater um papo, ouvir falar mais sobre publicidade, conhecer mais a fundo, a gente está à disposição. Muito obrigado, Felipe. Obrigado. E você que está em casa, não sai daí, porque o programa Hora do Jovem tem mais. Muito bem, eu quero agradecer de coração o professor Fabrício Bazé, da Universidade Estácio de Sá, que nos acolheu para falar um pouquinho sobre o curso da publicidade, Paloma. Curso muito bacana, né? A gente pode conhecer um pouquinho do que a universidade também oferece, né, para os alunos. E em algumas universidades o curso de publicidade e de jornalismo e até de multimídia, né? Eles são juntos, né? Começam As turmas juntos. Começam juntos. E a hora das práticas eles se dividem para cada um. Exatamente, porque na nossa cidade ainda o curso de jornalismo, de publicidade, o curso de comunicação em si, ele ainda é muito defasado, né? A gente não tem tanta procura assim. Esse ano que eu estava observando, as pessoas estão à procura do curso. Isso é muito positivo. Hoje, para em nossa Campo Grande, nós temos 3 universidades que trabalham com os cursos, né, de publicidade e propaganda, de jornalismo. Então, isso nos alegra muito. Mas, agora nós vamos curtir a segunda dica do personagem da hora de hoje. Nasceu na cidade de Capivari, no interior de São Paulo, em 1º de setembro de 1886. Você, Felipe, tem uma ideia de quem seja o personagem? Com certeza, já sei já, porque tá muito fácil, você né? Você não vai, ele já sabe. Mas e você de casa, tá anotando, tá conferindo aí? Olha, gente, muito fácil. Não precisa nem de Google, né, Paloma? Não, Hoje... não, gente. Se você é daquele aluno que não gostava da aula de artes, mas foi obrigado pelo professor a fazer a releitura do desenho. Um dos desenhos dela, né? Um dos desenhos maravilhosos. De um dos desenhos maravilhosos dela. Você vai saber quem é, não precisa nem pesquisar na internet. Mas deixando o papo de lado, agora a gente vai dar uma pausa, vamos para o intervalo e você não sai daí. No segundo bloco a gente tem muita coisa bacana para você.